paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100, que acabamos de ler em nossa liturgia, e vamos reler este famoso e conhecido Salmo que muitos já cantamos e lemos, mas vamos nos debruçar um pouco mais sobre ele. Para ouvirmos o que o Senhor tem a falar conosco por meio da sua palavra, através deste salmo. Salmo de número 100. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, uma vez mais. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o teu nome, Deus, pela tua palavra, e com alegria nós celebramos o nome do Senhor. Que o teu nome seja celebrado, adorado, louvado, que haja, Deus, cânticos de júbilo e adoração a Ti, e sobretudo de gratidão, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade, Deus. Muito obrigado porque nós somos e fomos alcançados por esta fidelidade do Senhor, por esta bondade do Senhor, a qual nós podemos experimentar a cada dia. Dar-nos esse coração grato, Deus. Gera em nós esse coração grato ao Senhor, esse coração que celebra com alegria o Teu nome, Deus. Que o Senhor nos instrua por meio da Tua palavra nesta manhã. Fala com o Teu povo que aqui se reúne, aqueles que nos acompanham também pelo nosso canal do YouTube, que a Tua graça assim nos assista para a Tua glória mesmo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o saltério, de um modo geral, retrata muito dos sentimentos, das emoções, daquilo que se passa no coração do adorador. É por isso que os teólogos, de um modo geral, dividem os salmos em blocos. O salmo em si está dividido em 5 grandes livros, mas é muito comum você encontrar as divisões destes salmos por temas, de um modo geral. Então, nós temos salmos, por exemplo, que são salmos de lamento, não é? São salmos onde os salmistas se colocam diante do Senhor, contando os seus problemas, as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas dores. A maioria deles termina o salmista declarando a sua confiança em Deus e a sua certeza de que o Senhor está com ele, e outros não. Nós temos salmos de adoração a Deus, onde o salmista se volta por meio da poesia hebraica e das canções para adorar ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por sua criação, por seus benefícios, por sua bondade, por seus atributos. Nós temos os chamados salmos messiânicos, né? São aqueles salmos voltados para a pessoa de Cristo, né? Ou que apontam para a pessoa de Cristo. E temos também os salmos de gratidão a Deus, os salmos de celebração ao nome do Senhor, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, e em reconhecimento a isso, os salmistas adoram, os salmistas louvam a Deus. Esses salmos, eles são extremamente importantes, irmãos, porque de um modo geral, nós somos muito habilidosos em pedir coisas a Deus, em murmurarmos a Deus, em reclamarmos a Deus aquilo que nós achamos que devemos ter, aquilo que queremos. Mas a gratidão é algo que nós precisamos aprender. Um espírito realmente grato e um coração grato
é algo que nós precisamos olhar para a Escritura e encontrar nela motivações e uma santa obrigação de nos voltarmos a Deus e celebrarmos ao Senhor e agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Este conhecido e famoso salmo, né, que nós cantamos através de corinhos ao longo dos anos aí, não é? Esse é um daqueles salmos que você consegue decorar, né, porque as músicas que geralmente retratam ele são quase que literais, né? É um belo salmo, inclusive, para você incentivar o seu filho a decorar, né? Seu neto. É um salmo fácil, pequeno, mas que carregado de muitas verdades aqui, as quais, por mais que cantemos, por mais que o conheçamos, precisamos lembrar diária e constantemente. Então, irmãos, esse salmo é uma grande chamada à adoração e a termos um coração grato diante do Senhor. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, esse texto traz um convite universal à celebração a Deus e o como isso deve ser feito com alegria. Diz o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Eu já comentei aqui com os irmãos da santa obrigação que nós temos da guarda do dia do Senhor e de cultuar ao Senhor, quer estejamos com vontade ou não, quer tenhamos o desejo de estar aqui ou não, temos essa santa obrigação. E até já comentei aqui com os irmãos, né? Quando você estiver com vontade de vir cultuar ao Senhor, venha, e quando não estiver com vontade, venha também. Quando você estiver alegre, motivado a adorar, venha adorar, mas quando estiver triste, desanimado e sem vontade, venha também. E de fato é essa a mensagem, né? É isso que aponta a perseverança dos santos, a nossa constância na adoração ao Senhor. Mas é claro, irmãos, o ideal é que façamos com alegria. O ideal é que façamos com júbilo no coração. Irmãos, a ideia é que assim como nós ficamos com uma boa ansiedade quando estamos às vésperas de uma viagem, de férias, de um evento importante, de uma promoção que queremos receber no trabalho, ou então do dia do recebimento, todo mundo fica feliz dias antes de receber, né? Dias antes de receber, sabe aquela ansiedade boa, aquela ansiedade que não é necessariamente pecaminosa, né? O que nós também podemos chamar de uma boa expectativa. Sabe quando você está tão alegre, está tão feliz que você não consegue nem dormir, o coração acelera, você fica, né? Mas não se trata necessariamente de uma angústia, né? Mas é porque você quer logo que chegue aquele momento bom ali, não é isso? Qual foi a última vez que você teve esse sentimento? No sábado à noite, sabendo que no outro dia é dia do Senhor, é dia de você ir para a igreja, para a escola dominical. Qual foi a última vez que você teve esse sentimento de alegria ao saber que está se aproximando a hora de cultuar ao Senhor? É esse o nível de júbilo do Salmo 100, irmãos. É esse o nível de celebração, de gratidão, de alegria, de explosão de sentimentos bons que o salmista está ao convocar, ao conclamar todos para celebrar com júbilo. Júbilo aqui é uma palavra que não cabe apenas em uma expressão para dizer do sentimento do salmista, o modo como Deus deve ser adorado, Deus deve ser louvado. Será sempre assim? Não, não vai ser não. Como eu disse, tem dias que a gente vem desanimado, triste. Infelizmente, é o caso de muitos, vem pela obrigação, vem porque está escalado, vem para não ser cobrado, porque já faltou domingo passado. Sim, nós somos inconstantes, mas é muito estranho se isso for a regra, irmãos. Se isso for a regra, aí tem algo muito complicado. Porque nós devemos ter essa alegria, irmãos, de estarmos aqui. Por qual motivo? Pelo simples e grandioso motivo de estarmos diante da presença de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, irmãos, Deus está ali no meio do povo. Deus está aqui nesta manhã. Deus está neste lugar, recebendo a adoração, o louvor, a gratidão, o culto, o serviço. Então, a mensagem talvez mais clara e que resuma esse salmo está aí no Salmo 1, que é trazer a nossa memória e nós aplicarmos ao nosso coração
Qual é o nível da nossa alegria? O quanto você tem se alegrado em cultuar ao Senhor, em celebrar o nome do Senhor, em adorar ao Senhor. E é claro que isso não se resume a esse momento aqui do culto público, mas também aos nossos momentos a sós com Deus, o nosso momento em particular com o Senhor, no nosso culto particular. Mas o Salmo traz algo ainda no verso 1, muito interessante, né? Dizendo que esse Deus que deveria ser celebrado, este Senhor que deveria ser celebrado, Ele deve ser celebrado em todas as terras. Em todas as terras. Algumas traduções, no lugar de todas as terras, o que é a melhor tradução, inclusive, traz todos os povos, porque é justamente essa ideia lá no hebraico, né? A ideia de terras aqui é a ideia de povos, de etnias, nações. A ideia aqui é da profecia que iria se cumprir, né? Que esse evangelho do reino seria pregado em todas as nações, que todos os povos. A ideia aqui é o seguinte, irmãos: Deus tem povo eleito dele, Deus tem ovelhas em todos os povos, em todas as etnias. Inclusive, só abrindo uma curiosidade escatológica para você aí, muitos têm essa ideia, né, de que Cristo irá voltar quando todas as pessoas individualmente do mundo, de todas as terras, de todos os povos, ouvirem falar do amor de Cristo. E o entendimento teológico não é necessariamente esse, irmãos. Calma, não se escandalize. Mas a ideia é que Deus tem povo, tem gente eleita, tem servo dele que ainda não se converteu em todos os povos, em todas as etnias. Quando este último eleito se converter, aí sim é provável que Cristo volte. Não necessariamente com todas as pessoas ouvirem do Evangelho, mas quando todos os servos, todos os eleitos, todos aqueles que foram predestinados à salvação ouvirem o Evangelho e por meio da palavra se converterem. Então, é por isso que a ordem é de fato para pregar em todos os povos. É por isso que a ordem de fato para que Cristo, para que o Senhor seja celebrado, seja louvado em todas as nações. E aqui, irmãos, é uma lembrança do motivo pelo qual o ser humano foi feito. É assim que deveria ser. Eu costumo brincar às vezes com a esposa, a gente vai numa cidade, ou alguma coisa do tipo, né? E aí eu fico feliz, rapaz, quando chega um domingo e está tudo fechado, restaurante fechado, padaria fechada, mercadinho, posto de gasolina, tudo. Eu fico feliz com isso. Eu digo, amor, rapaz, deve ser crente o povo aqui, todo mundo está na igreja. O domingo deveria ser assim, irmãos. No mundo ideal, sem pecado, no domingo como esse, ninguém estaria em casa. Todo mundo estaria na igreja, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Porque foi para isso que Deus fez o homem, foi para isso que Deus fez o ser humano, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Pastor, e aqueles que se levantam, né, contra o mandamento, ou para relativizar o mandamento. E a gente não pode fazer isso durante a semana. Fazemos isso durante a semana e o tempo todo. Mas fazemos também exclusivamente no dia que Ele separou para isso, para adoração pública, para a reunião do povo de Deus. Sempre foi assim. No Antigo Testamento, quando o povo ia para Jerusalém para adorar, no tabernáculo, posteriormente no templo, mas depois nas sinagogas, nas casas, nos templos, nas igrejas. É o povo de Deus reunidos para celebrar em toda a terra. Eu gosto sempre de lembrar aos irmãos, né, como é magnífico pensar que numa hora como essa, às 9 da manhã, você consegue pensar o quanto de centenas, dezenas de milhares de igrejas no Brasil e no mundo estão reunidas nessa hora, fazendo exatamente o que estamos fazendo aqui, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Como é magnífico isso, né? Em qualquer lugar do mundo que você vá, num domingo, você acha um grupo de crentes reunidos, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Mesmo nos países onde eles são proibidos de fazer isso, eles estarão escondidos numa caverna, estarão no porão da casa de alguém, estarão num deserto, estarão num lugar reunidos para adorar o nome do Senhor, para celebrar o nome do Senhor e fazer isso com alegria. O Salmo diz então que nós devemos fazer com júbilo e devemos servir ao Senhor com alegria. E que serviço é esse aqui, irmãos? É muito provável que esse serviço aqui tenha uma relação direta com a adoração, com o louvor, com o culto público. Afinal de contas, essencialmente falando, é sempre bom lembrar que esse é o único serviço que nós podemos prestar a Deus. Que outro serviço
Deus diretamente precisa ou recebe de nós? Ele não precisa de nada, ele não carece de nada. Sim, popularmente falando, nós dizemos, né? Não, fazemos tudo para o Senhor, não é verdade? Então o pessoal que toca para o Senhor, quem abriu a igreja, quem limpa a igreja, quem prega, quem distribui alimento, quem exerce o ensino, fazemos para o Senhor. Fazemos para o Senhor, mas fazemos para o Senhor enquanto fazemos para o próximo, porque Deus não precisa de nada disso. Ele é todo poderoso, Ele é o todo suficiente, Ele não precisa de nada nem de ninguém. Eis algo muito pouco falado nos nossos dias, né? Diante de um Deus que parece que precisa das pessoas, né? É um Deus carente de adoração, de afeto, de atenção, né? É aquela imagem triste, horrível aquela imagem, né? Que tem na internet, com o versículo tirado do seu contexto. Eis que estou à porta e bato. Já viram isso aí? Eis que estou à porta e bato. Aí está Jesus, coitado, do lado de fora da porta, chovendo, ele com frio, querendo entrar, coitadinho. E você do lado de dentro, não abro, né? Aquela imagem é herética totalmente, irmão. Não existe aquilo ali não, né? Não existe. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todos, não é? Ele não carece de nós, Ele não é um Deus carente de adoradores, né? Olha, me adorem aqui, né? Não, somos nós que perdemos, somos nós os prejudicados, somos nós os condenados quando não adoramos. Esse Deus, Ele deve ser então adorado. Então como eu sirvo ao Senhor? Justamente através disso aqui. Eis o único serviço que nós prestamos a Deus, o serviço de culto. Quando nos colocamos humildemente reunidos, e quando o povo de Deus se reúne ali, a diversidade, né, nessa adoração. Aqui, por exemplo, nós temos um grupo diverso, né, idades diferentes, classes sociais diferentes, famílias diferentes, educação diferente, formalidades diferentes, mas todos nós, quando nos reunimos, somos um só corpo e servimos adorando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Inclusive todos nós, irmãos, todos nós. O serviço de culto não há castas diferentes, né? Olha, esse aqui é o pessoal do clero que serve. Não, isso aí foi exatamente um dos protestos, né, dos reformadores, né? Não, todos somos servos, todos estamos aqui para adorar, com características diferentes, com funções diferentes, mas estamos aqui todos para servir, e servir com alegria, e apresentar-nos diante dele com cânticos. Aqui, né, tem esse sentido cultico mesmo, né, desse serviço com alegria e da música. Mais uma vez eu tenho enfatizado isso aqui para os irmãos, cumprindo um papel fundamental nesse processo de adoração ao Senhor, não é? Aqui de alguém que se alegra e por estar alegre canta louvores ao nome do nosso Deus. Mas isso aqui também se aplica, irmãos, ao nosso dia a dia, ao nosso serviço de um modo geral. Há uma visão muito equivocada, dicotômica, né, entre sagrado e profano, entre aquilo que é de Deus e não é, entre cristão e secular. Isso faz com que pessoas não consigam enxergar que lá no seu trabalho, lá na sua profissão, você precisa servir ao Senhor com alegria. E exatamente do mesmo jeito que você serve ao Senhor com alegria, deve servir ao Senhor com alegria, no ministério que você desenvolve na igreja. Mas é triste como a gente ainda tem essa visão, né? Aqui a gente está servindo a igreja, lá não. Não, lá também. Lá também você está servindo ao Senhor. Porque você é servo onde quer que você esteja, fazendo aquilo que você faz, que você foi chamado para fazer. Como professor, como motorista, como cozinheiro, como profissional liberal, como vendedor, como empresário, como agrônomo, Deus lhe chamou para servir. Sirva com alegria. E faça para o Senhor. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. E faça isso com júbilo, com alegria, com felicidade. Como é triste, irmãos. Como é triste quando pessoas se utilizam no seu trabalho para murmurar, para reclamar com Deus. E vão, sabe, essa visão do mundo. Sabe essa visão do mundo? Que a sexta-feira é o melhor dia da semana e a segunda é o pior deles. Não é? Porque a segunda é o pior deles? Porque vai voltar a rotina, vai voltar o trabalho, né? Então muitos vivem nesse ciclo como que se de segunda a quinta-feira, a sexta-feira até 5 da tarde fosse a sua escravidão, fosse a sua prisão, e a sexta-feira é a liberdade. Não, irmão, nós nos alegramos, em cada dia nós nos alegramos. Nós começamos nos alegrando no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, e amanhã nós nos alegramos também, diante do emprego que Ele nos deu, diante do trabalho que Ele nos deu,
porque é por meio dele que o Senhor nos abençoa, que o Senhor derrama da sua graça, que nós podemos ser sal da terra e luz do mundo, e nele nós devemos nos alegrar. Devemos nos alegrar. Então, nós temos aí no verso 1 e 2 esse convite à adoração. Então, nesse contexto aqui de culto, de prestação de culto ao Senhor, o salmista diz no verso 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aqui o salmista está reconhecendo quem Ele é e quem o Senhor é. Nessa linguagem magnífica, né, de pastor e ovelha, o salmista então declara que esse Senhor é o Deus, e o Deus criador. Uma vez mais aqui os salmistas, o salmo, né, conclamando ou erguendo essa característica do Senhor como criador. Então ele diz, olha, foi Ele quem nos fez e dele nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E nesse sentido não tem como olhar para esse texto e não lembrar de Cristo, né? Aquele que é o nosso supremo pastor, aquele que veio para tornar possível essa comunhão que nós temos com Ele, fazendo-nos agora não mais inimigos de Deus, mas ovelhas do seu pastoreio, rebanhos do seu pastoreio, servos dele, seus filhos. O Salmo então conclama agora e volta-se para os seus ouvintes para dizer como nós devemos nos achegar ao Senhor diante desta verdade, desse Deus que deve ser celebrado, que deve ser adorado, o qual é o nosso pastor e nós como ovelhas do seu pastoreio, como devemos nos achegar a Ele, como devemos nos aproximar dEle. Em primeiro lugar, com gratidão. No verso 4, o texto nos mostra como deve ser a nossa aproximação do Senhor. Diz o texto, entrai por suas portas com ações de graças. As portas aqui, os irmãos sabem disso, mas é sempre bom lembrar, né? É muito provável que o salmista estivesse em mente com as portas de Jerusalém, quando o povo vinha de várias partes de Israel para ali adorar. Mas também aqui pode ter uma relação com as portas do tabernáculo, de uma forma mais estrita ainda, né? A cortina ou a porta que separava o tabernáculo do Santo dos Santos. A ideia aqui então de adentrar as portas, simbolicamente as portas do lugar onde viemos para adorar, mas a ideia aqui é de entrar as portas da adoração, de entrar as portas da presença de Deus, da presença do Senhor. Não as portas literalmente ali, né? Quando a gente vem aqui para o ensaio ou qualquer outra atividade, Deus está presente, é claro, porque Ele está presente em todo lugar, em todo tempo, Ele é onisciente, né? Mas não estamos adentrando as portas necessariamente da adoração, do louvor, do culto, né? Diferente desse momento aqui, quando de fato adentramos, né? Iniciamos esse momento para adorar, para bendizer o nome do Senhor. E o salmista diz que nós devemos fazer isso então com ações de graças e com hinos de louvor. Devemos render graças ao Senhor e bendizer-lhe o nome. Irmãos, como nós precisamos cultivar em nosso coração a gratidão. A gratidão. E como é que você mede o nível de gratidão que você tem a Deus? Uma boa forma de medir o quanto você é grato a Deus ou não é observar o quanto você é murmurador. É observar o quanto você reclama da sua vida, da sua condição financeira, da sua saúde, do seu corpo, do seu marido, da sua esposa, do país, do trabalho, durante a semana. É observar como anda o seu nível de contentamento em Deus, e de alegria e de gratidão. Porque o contentamento em Deus, a certeza e a tranquilidade de saber que o Senhor tem cuidado de nós, caminha lado a lado com esse espírito de gratidão ao Senhor, com esse reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor tem dado, por todos os benefícios que Ele tem dado a nós. E o Salmo também nos conclama a isso, a entrarmos em suas portas, a adentrarmos a sua presença com hinos de louvor, rendermos graças ao nome do Senhor, bendizermos o seu nome. Esse deve ser o nosso sentimento.
O nosso coração deve exalar essa gratidão ao Senhor em todo tempo e em todo momento. Somos muito rápidos em pedir e muito lentos muitas vezes em agradecer, em bendizer o nome do Senhor. Isso porque muitas vezes, irmãos, também temos muito pouca habilidade em reconhecer as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Bênçãos as quais nós nem pedimos. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com aquela atleta, esqueci o nome dela agora, que sofreu um acidente esquiando e ficou tetraplégica, né? E ela estava contando que ela precisa de alguém que durante a noite, enquanto ela dorme, vire ela de posição. Então, ela tem condição financeira para isso, né? Então, ela tem alguém que dorme lá e de tempos em tempos alguém vai lá e vira ela de posição, porque ninguém dorme numa posição só a noite toda, né? E isso tem a ver com a posição dos órgãos e tal, com a mobilidade, etc, né? E eu fiquei pensando naquele jeito, do Senhor, eu acho que eu nunca agradeci ao Senhor por conseguir me virar sozinho à noite. Consegue perceber, irmãos? Coisas que a gente só passa a valorizar, ou só passa a perceber quando a gente perde, ou quando a gente vê o outro que não tem. Quantos motivos, irmãos, a gente ficaríamos aqui até meio-dia se a gente fosse listar os motivos que nós já temos para agradecer das bênçãos que Ele nos deu, da hora que nós acordamos, o que já é uma bênção em si, até agora, há quase 10 horas da manhã. Faça esse exercício. Pegue lá um bloco de notas no seu celular, no computador, anote. Comece a agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Comece a anotar a Deus, a anotar todas as bênçãos que você tem recebido. Vai chegar uma hora que você vai precisar voltar para esse caderninho. Quando seu coração estiver insatisfeito, triste, desanimado, desamparado. Isso é um belo exercício para vermos, enxergarmos e reconhecermos as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. O Salmo conclui no verso 5, o salmista nos dando um motivo, grandes motivos aqui, pelo menos 3, para termos o nosso coração grato ao Senhor. Ele começa exaltando a bondade do Senhor. Eis a razão dessa eterna gratidão que nós devemos ter, a bondade do Senhor, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Nós somos bons também. A bondade é um desses atributos comunicáveis de Deus a nós, característica a qual nós também temos a capacidade de ter. Mas louvado seja o Senhor que a bondade de Deus não é como a nossa bondade. Porque a nossa bondade é limitada. A nossa bondade é seletiva. A nossa bondade é condicional. Mesmo nós enquanto cristãos. Ou é fácil ser bom para com quem é ruim com você? Ou é fácil ser bom para com quem é mau? Ou é fácil ser bom para com quem, aos nossos olhos, não merece a bondade? Mas louvado seja o Senhor, porque quando o salmista diz que o Senhor, que nós devemos louvar, bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Essa bondade perfeita de Deus, que nos assiste todo dia. De que forma? Por meio da sua misericórdia. Diz ele, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tem uma coisa, irmãos, muito triste hoje em dia, é que nós não ouvimos mais ninguém falando sobre castigo. Castigo. Disciplina de Deus. Você já ouviu alguém considerando assim, rapaz, eu acho que eu estou sendo castigado por Deus? Não, porque nós vivemos numa geração e num tempo onde a culpa pelos meus erros, pelos meus equívocos, nunca é só minha. É minha e da sociedade, é minha e do governo, é minha e daqueles que me oprimem, é minha e daqueles que me influenciam, daqueles que me provocam. E quando algo vem de mal sobre mim ou de ruim sobre mim, a gente põe a culpa em Satanás, põe a culpa no diabo e pronto. E nunca consideramos que, em muitos momentos, é Deus, como um pai que ama o seu filho e o disciplina, nos disciplinando, nos punindo, nos castigando. Sim, é claro que você vai logo lembrar, mas pastor, esse não é o Deus bondoso, misericordioso é,
Mas é por isso que a gente tem que louvar a Deus por sua misericórdia, por sua bondade, porque Ele não age assim sempre. Ele não age assim em todo momento, em todo tempo. Mas na maioria das vezes sim, sobretudo para com os seus servos. É por isso que nós devemos exaltar a misericórdia de Deus. E o que é a misericórdia de Deus? É quando Deus decide não punir aquele que merecia punição. É quando Deus decide não castigar aquele que merecia o castigo. A misericórdia, irmãos, é Deus decidindo lhe dar a salvação quando você merecia a condenação. A doutrina da misericórdia vai dizer que é quando Deus, que deveria lhe castigar, lhe punir, imprimir sofrimento a você, Ele age com misericórdia. Com misericórdia. Também um atributo comunicável de Deus a nós. Muitas vezes, as pessoas merecem sofrer as consequências dos seus erros, dos seus pecados, das suas maldades, sim, mas também nós devemos exercer misericórdia. Os pais têm uma excelente oportunidade de exercer esse negócio, né? Que pai, decidido a disciplinar e a castigar o seu filho, nunca voltou atrás, né? E por quê? Porque ele merecia? Não, por pura misericórdia. Por misericórdia, por compaixão, para poder exercer esse atributo de Deus comunicado a nós, o qual nós devemos louvá-lo, bendizê-lo. Falando sobre misericórdia, irmãos, a Bíblia diz que essa misericórdia do Senhor é tão grande que ela não tem fim, e ela se renova a cada manhã, ela se renova sobre nós. Louvado seja Deus por sua misericórdia, por sua bondade para conosco. Mas ele também conclui dizendo que nós devemos louvar a Deus por sua bondade, por sua misericórdia e por sua fidelidade, que é de geração em geração. A fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor, irmãos, tem uma relação direta, grave isso, não com você. A fidelidade do Senhor é um compromisso dele, não com você. É por isso que, inclusive, no aquele famoso hino Tu És Fiel, não é? Que é uma tradução, no nosso hinário, diferente da maioria dos hinários, nós não cantamos Tu És Fiel a mim. Já pensaram nisso? Boa parte das outras denominações, né, cantam Tu És Fiel a mim, né? E talvez seja a tradução clássica, mas nós cantamos Tu És Fiel assim. Porque em essência ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel à sua palavra. Quando Deus disse que garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele cumpre isso de modo fiel, Ele está sendo fiel à sua promessa e à sua palavra. Porque o que vocês acham que aconteceria, irmão, se Ele fosse fiel a nós? Como ser fiel a quem não merece fidelidade? Como ser fiel a quem age de modo infiel em todo tempo, em todo momento? Porque o que é o pecado que nós cometemos todos os dias, senão uma infidelidade para com Deus? Mas quando nós somos infiéis, Ele, porém, permanece fiel à sua palavra, aos seus decretos, à sua bondade, à sua misericórdia. Isso é motivo de nós louvarmos ao Senhor. Alegre-se na adoração ao Senhor. A murmuração não combina com o culto, muito menos com o serviço a Deus, muito menos com o serviço ao Senhor. Por isso, prepare-se para esse momento de adoração. Faça isso no sábado. Prepare-se para esse momento de louvor e de adoração. Senhor, coloca esse desejo, essa alegria no meu coração. É muito triste se for uma rotina na sua vida, você vir à igreja adorar como um peso, como uma obrigação. Não, faça por alegria. Sirva com gratidão. O serviço sem alegria é um fardo, é um peso. E nós vemos isso muitas vezes na igreja. Irmãos que servem, mas estão cansados, sobrecarregados, porque têm feito com a motivação correta, com a motivação incorreta, com a motivação errada. Faça com alegria, com o coração grato a Deus. Lembre-se sempre, diariamente, de quem você é e de quem Deus é. Nós somos o rebanho do seu pastoreio. Quem? Todos nós. Todos nós.
As divisões que nós fazemos de liderança, elas servem apenas para organizar a nossa burocracia aqui, que é a igreja visível. Mas diante de Deus não existem ovelhas mais especiais ou menos especiais, mais importantes ou menos importantes. Não existem cargos, não existem pódios. Todos somos servos, ovelhas, rebanho do seu pastoreio. Portanto, irmãos, cabe a nós adentrarmos ao trono da graça do Senhor com alegria, com gratidão no coração. Então, é isso que este salmo nos motiva a fazermos nesta manhã, neste dia. Servimos ao Senhor com alegria, com motivação, com gratidão no coração, independente das circunstâncias. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa alegria não depende das circunstâncias às quais nós estamos vivendo. E mesmo em momentos de angústia, de tristeza, de solidão, de sofrimento, nós podemos encontrar alegria para adorarmos ao Senhor. Fazermos isso com gratidão no coração, entendendo que Ele tem misericórdia de nós e continua sendo esse Deus bondoso e gracioso para conosco. Vamos orar nesta hora, se coloque de pé, vamos rogar a bênção do Senhor sobre nós. Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor, pela Tua palavra, diante deste salmo, Deus, que tanto fala aos nossos corações. Obrigado por Cristo, Deus, que é o nosso supremo pastor, aquele Deus que deu o exemplo em sua vida, celebrando ao Senhor com júbilo, tendo um coração grato por Tua bondade e misericórdia, Deus. Muito obrigado porque o véu foi rasgado por meio deste sacrifício de Cristo e agora podemos adorar ao Senhor, bendizer o Teu nome, sem amarras, sem interrupções, sem intermediadores. Ó Deus, que o Senhor, Deus, traga essa alegria para os nossos corações, que o Senhor motive o Teu povo, Deus, à adoração, ao culto, ao serviço ao Senhor, e que, Deus, possamos fazer isso também com corações gratos diante de Ti, reconhecendo as muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E agora, Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe durante todo este dia, dando-nos um dia de paz, derramando a Tua bênção sobre nós. E que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Deus, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre.